Olá, amigos do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Voltamos com o terceiro bloco dessa nossa aula sobre partidos políticos, nesse curso de prática eleitoral. Na aula anterior, falávamos, no seu encerramento, sobre o processo de criação dos partidos políticos. Nós vimos que os partidos políticos têm base constitucional, no seu artigo 17 da Constituição Federal de 88, que estabelece parâmetros gerais para o funcionamento e organização dos partidos, remetendo, entretanto, à Lei 9.096, que é a Lei Geral dos Partidos Políticos, uma série de procedimentos que regulamentam aqueles dispositivos constitucionais. Sendo, no entanto, não podemos esquecer, a Lei 9.096, uma lei geral e não uma lei orgânica. O que é que isso significa na prática? Significa que essa lei estabelece regras gerais de organização e funcionamento dos partidos, limitações a essa organização e funcionamento, mas garantindo, acima de tudo, a autonomia partidária, prevista no artigo 17 da Constituição. Por isso mesmo, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, como nós já tivemos a oportunidade de observar. Então, no bloco anterior, ao final, falávamos sobre o processo de registro civil dos partidos políticos, destacando primeiramente que os partidos deverão ser registrados no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do DF. Primeiro passo é registrar o partido político como uma associação civil, né? Ainda não como um partido político, com possibilidade de disputar a eleição, mas como uma associação civil, sempre no cartório do Registro Civil do Distrito Federal. E aí, só recordando, esse requerimento para a criação do partido nessa primeira etapa deverá ser dirigido ao cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do DF, subscrito por pelo menos 101 fundadores, por 101 fundadores, com domicílio em 1/3 dos estados, aí garantindo-se o caráter nacional do partido político, acompanhado ainda esse requerimento de cópia autenticada da ata de reunião da fundação do partido, de exemplares do Diário Oficial, que publicou no seu inteiro teor o programa e o estatuto do novo partido, também acompanhado esse requerimento da relação de todos os fundadores do partido, com nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com zona, seção, município e estado, profissão e endereço de residência, bem como o nome e a função dos dirigentes provisórios do novo partido político que surgirá, seu endereço no Distrito Federal, o endereço da sede também do partido no DF. E após isso, busca-se o quê? O apoiamento mínimo, que, como nós vimos, é o apoiamento de cidadãos comuns que desejam a criação desse partido. Cidadãos que, ressalte-se, eu não tinha falado, é importante destacar agora, esses cidadãos, de acordo com a lei, não podem ser filiados a partido político. São cidadãos que não são filiados a partido político, mas que simpatizam com a possibilidade de criação de um novo partido. E esse apoiamento não significa, é sempre importante lembrar, que esse cidadão está se filiando ao novo partido. Não é nada disso. Ele apenas está concordando com a criação dessa nova agremiação partidária. E nós vimos que existe um número mínimo de assinaturas, uma quantitativa equivalente a, pelo menos, 0,5% dos votos válidos dados nas últimas eleições no Brasil para a Câmara dos Deputados, isso dá em torno de 500 mil assinaturas. Assinaturas essas distribuídas em pelo menos 1/3 ou mais dos estados, e cada um desses estados com no mínimo 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Se o projeto de partido, vamos chamar assim, conseguir esse apoiamento, teremos o reconhecimento pelo TSE
do caráter nacional desse partido político, e aí ele estará habilitado à terceira etapa. A primeira é o registro civil nos cartórios das pessoas jurídicas, a segunda etapa é a do apoiamento. Ele estará habilitado à terceira etapa, que é o registro no Tribunal Superior Eleitoral. É a partir do registro no TSE que, efetivamente, o partido passa a existir. Ele deixa de ser um projeto de partido, ele deixa de ser uma associação civil e se torna um partido político com possibilidade de disputar as eleições, com direito a um número, a uma sigla, a símbolos, não é? Recursos do fundo partidário, se for o caso, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, ou seja, tudo aquilo que um partido político pode realizar de acordo com as regras estabelecidas no nosso sistema jurídico. E para o registro no TSE, quais são os documentos necessários ao registro do futuro partido no Tribunal Superior Eleitoral? Está aí na tela. Primeiramente, exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no registro civil. Então, nós buscamos aquele registro civil no cartório, que já foi feito lá na primeira etapa, e juntamos ao TSE cópia de um exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidário que foi inscrito lá no cartório do registro civil das pessoas jurídicas do Distrito Federal. Esse é o primeiro documento. O segundo documento está aí, certidão do registro civil da pessoa jurídica. Lá na primeira etapa, se obteve a certidão de registro. Essa certidão de registro do partido político como uma pessoa jurídica será o segundo documento necessário para o registro do partido político no TSE. O terceiro documento, certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores. Prova essa que é feita por meio de assinatura dos eleitores, com menção do respectivo título eleitoral, em listas organizadas por cada zona eleitoral, sendo a veracidade atestada por escrivão eleitoral. Então, o que é que acontece? Nós teremos aí as assinaturas, não é, dos eleitores que apoiam a criação dos partidos. Essas assinaturas deverão ser conferidas por servidores da Justiça Eleitoral, atestadas a veracidade, e listas serão organizadas, então, pelas zonas eleitorais onde essas assinaturas foram recolhidas e enviadas para o TSE através de certidões, né, que, verificando-se o quantitativo necessário ao apoiamento, servirão para que seja procedido o registro do partido, do estatuto do partido, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, repetindo, exemplar autenticado do inteiro teor do programa e estatuto partidários, inscritos no registro civil, certidão do registro civil e a prova do apoiamento dos eleitores, são os documentos necessários ao registro do partido no TSE. E aí, meus amigos, a partir do momento em que o partido político é registrado no Tribunal Superior Eleitoral, ele passa de fato a existir como um partido político e passa a gozar de direitos. O principal deles, evidentemente, disputar as eleições, lançar candidatos a cargos eletivos. Mas não apenas isso. O partido terá direito ao acesso gratuito ao rádio e à TV, nos termos da lei, acesso ao fundo partidário, nos termos da lei, acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha em época de eleição, nos termos da lei, terá direito a um nome, a um número, né, a uma sigla, a símbolos que passam a pertencer ao partido, né, identificando aquele partido político como tal. Então, todos esses são direitos que o partido adquire após o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Essa é a forma ordinária de criação do partido político. Porém, o partido político pode ser criado também através de uma fusão.
E aí é importante a gente diferenciar a fusão e incorporação do partido político. Na fusão, o que é que acontece? O partido A se junta com o partido B e forma um partido C. Ou seja, os partidos anteriores constituintes, eles deixam de existir para formar um novo partido. Já na incorporação, o partido A passa a englobar o partido B. Então, o B deixa de existir porque ele se incorpora ao partido A. Então, essa é a diferença entre a fusão e a incorporação que a gente traz lá do direito empresarial, né? E aí, a Lei 9.096 também estabelece regras de fusão e de incorporação dos partidos. Então, temos lá, para que a fusão aconteça, é necessário que ocorra a elaboração de projetos comuns de estatuto e programa. Os partidos que estão promovendo a fusão deverão elaborar projetos comuns de estatuto e programa. É necessário também, além dessa elaboração de projetos comuns de estatuto e programa, que seja feita a eleição de um órgão de direção nacional desse novo partido e o registro desse órgão de direção nacional, né? Eleição de órgão de direção nacional do novo partido e registro. É necessário também um registro civil desse novo partido no cartório das pessoas jurídicas do Distrito Federal. E aí a grande novidade, dispensa-se o apoiamento. Aquele apoiamento que é obrigatório para a formação de um novo partido, que a gente estudou, no caso de fusão não é necessário, por quê? Porque se pressupõe que esse apoiamento já foi dado aos partidos que estão constituindo esse novo partido, os partidos constituintes, certo? Então, dispensa-se o apoiamento mínimo. Então, nesse caso, será realizada a fusão e o TSE será comunicado para que esse novo partido passe a existir. No caso da incorporação, o que é que acontece? Deveremos ter a deliberação pelo órgão nacional do partido incorporando, ou seja, o partido que vai ser incorporado, ele tem que deliberar no seu órgão nacional pela incorporação, vai ter que aceitar ser incorporado. E aí, uma vez realizada a incorporação, nova eleição do órgão de direção nacional do partido deverá ser realizada, bem como o cancelamento do registro civil do partido incorporado. Então, o partido A continua a existir, com uma nova direção nacional, né, que será eleita, já incorporando aí o partido B, e o partido B terá o seu registro civil cancelado. Esse é o procedimento da incorporação, que também não necessita de quê? De apoiamento mínimo, ok? Bom, e o cancelamento do registro do partido? Como é que ele ocorre? Como é que se dá o cancelamento do registro do partido? Vamos lá. O cancelamento do registro do partido pode acontecer em algumas hipóteses que estão previstas aí no quadro, artigo 28 da Lei 9.096 de 1995. Primeira situação, recebimento de recursos financeiros de procedência estrangeira. Recebimento de recursos financeiros de procedência estrangeira. Lembram-se do que diz a Constituição Federal de 88? O partido político não pode ser subordinado a entidade estrangeira. E essa subordinação significa que o partido político não pode nem mesmo receber recursos financeiros de procedência estrangeira. Então, primeira hipótese legal de cancelamento do registro civil do partido político é essa: recebimento de recursos financeiros de procedência estrangeira. A segunda hipótese está vinculada a essa primeira e ao comentário que nós acabamos de fazer. Subordinação à entidade ou governo estrangeiro. Não precisa ser nem o governo, basta ser uma entidade privada. Se o partido político está subordinado a uma entidade ou governo estrangeiro, há uma violação, uma ameaça à soberania nacional, e isso faz com que o partido político possa ter o seu registro cancelado. Ok? Também, de acordo com o artigo 28, a ausência de prestação de contas à Justiça Eleitoral é uma hipótese que poderá, é mais difícil de acontecer, mas poderá ensejar o cancelamento, não é, no registro do estatuto do partido político.
de acordo aí com o artigo 28 da Lei 9.096. E também, diz o artigo 28, é uma hipótese legal que poderá acarretar o cancelamento do registro do partido político, a manutenção pelo partido político de organização paramilitar. É aquilo que nós já destacamos anteriormente. O partido existe para a paz e não para a guerra, não existe para o conflito bélico, mas sim para o conflito de ideias. Então, a manutenção de organização paramilitar é uma hipótese legal que poderá ensejar o cancelamento do registro do partido político, que será iniciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. À vista de denúncia de qualquer eleitor poderá denunciar a ocorrência de uma dessas hipóteses, bem como representante de partido ou de representação, também do Procurador-Geral Eleitoral. Né? O partido político em nível nacional não sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. Essa é uma regra importante. Se o órgão regional ou municipal descumprir a lei, isso não acarretará a extinção e nem mesmo a suspensão de cotas do fundo partidário para o partido político em nível nacional. Ok, meus amigos? Então, em relação à formação dos partidos políticos, essas eram as principais informações que tínhamos a considerar. E a partir de agora, começaremos a discutir alguns outros temas relacionados ao partido político, inclusive temas polêmicos que estão vinculados à recente reforma eleitoral. E o primeiro deles é a questão do funcionamento parlamentar e a cláusula de barreira. Funcionamento parlamentar, cláusula de barreira, aí a gente remete ao artigo 12 e ao artigo 13 da Lei 9.096 de 1995 e também ao artigo 17 da Constituição Federal de 88, alterado pela Emenda Constitucional 97 de 2017. O que é que acontece, meus amigos? Funcionamento parlamentar diz respeito à possibilidade do partido político manter bancadas, lideranças, votos de liderança nas casas legislativas. Ou seja, atuar dentro da política institucional das casas legislativas, conforme seus regimentos, como um partido político. Certo? E aí o que é que acontece? A chamada cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, teoricamente, poderá acarretar a perda do funcionamento parlamentar. Não é isso que está previsto hoje no Brasil, mas já foi assim previsto no passado. E em alguns países é assim que acontece. Se o partido não consegue um desempenho eleitoral mínimo, ele perde muitas vezes um funcionamento parlamentar, e aí nós teremos a aplicação da chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. A Lei 9.096 de 1995, no seu artigo 13, previa que teríamos, a partir de 2006, observe, um intervalo aí de mais de 10 anos, desde a promulgação da lei em 1995, teríamos, a partir do resultado das eleições de 2006, a aplicação de uma cláusula de barreira. Os partidos políticos que não conseguissem atingir, naquela época, pelo menos 5% dos votos válidos em nível nacional, nas eleições para a Câmara dos Deputados, perderiam o direito ao funcionamento parlamentar. Então, um eventual parlamentar que fosse eleito, por exemplo, por um partido desse, ele não poderia participar de comissões representando o partido, não poderia formar junto com seus colegas de partido um bloco, ter uma liderança, nada disso. O partido, na prática, deixaria de existir. Só que o que é que aconteceu? Após a aplicação dessa regra, em 2006, quando ela seria aplicada, na verdade, pela primeira vez, alguns partidos importantes, tradicionais, mas que não tinham atingido essa votação mínima, questionaram, junto ao Tribunal Superior Eleitoral e principalmente junto ao Supremo Tribunal Federal,
a constitucionalidade dessa regra do artigo 13, que previa a cláusula de barreira em 5%. Então foram propostas a ADI 1351 e a ADI 1354, em que foi questionada a constitucionalidade da cláusula de barreira, sob o argumento de que ela violaria o pluralismo político, a liberdade para a criação e funcionamento de partidos políticos. E naquela ocasião, já que na prática a cláusula de barreira importaria na própria extinção do partido, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade dessa cláusula de barreira, dessa cláusula de desempenho. Assim permaneceu durante muitos anos, até que, em 2017, foi aprovada a Emenda Constitucional 97 e as leis 13.487 e 13.488, a reforma eleitoral daquele ano, que restabeleceu uma espécie de cláusula de barreira no Brasil. Essa cláusula de barreira, prevista agora no texto constitucional, é mais branda do que aquela de 10 anos atrás, de 12 anos atrás. Por quê? Porque ela não promove imediatamente a extinção do partido. O partido apenas deixará de receber recursos do fundo partidário, mas não do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, continuará recebendo, deixará de receber recursos do fundo partidário e também deixará de ter acesso gratuito ao rádio e à TV fora do período eleitoral. Aqueles partidos que não obtiverem um desempenho eleitoral mínimo a partir de quando? Das eleições de 2018. E que desempenho será esse? É um desempenho gradativamente elevado. Não é? 1,5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados em todo o país, nas eleições de 2018. Percentual que sobe para 2% em 2022. 2,5% em 2026, chegando finalmente a 3% nas eleições de 2030. Os partidos que não atingirem esse percentual mínimo de votos deixarão de ter acesso aos recursos públicos, né, do fundo partidário. O que é uma atitude interessante. Afinal de contas, nós temos partidos que não representam nada, que não elegem ninguém e que recebem muito dinheiro público. Isso vai deixar de existir. Por outro lado, se o partido quiser continuar existindo sem o dinheiro público, ele poderá continuar a existir. Foi a válvula de escape que a nova legislação trouxe para garantir a constitucionalidade dessa nova regra do funcionamento parlamentar. Então, nas eleições de 2018, por exemplo, dos 35 partidos políticos brasileiros registrados no TSE, apenas 21 conseguiram esse desempenho eleitoral suficiente para manter esse recebimento de recursos. Observem que a lei não fala mais em funcionamento parlamentar. Então, os partidos que não conseguiram atingir esse número de votos e quiserem continuar a existir, poderão existir, inclusive, atuar normalmente dentro das casas legislativas, diferente do que estava previsto na legislação lá de 1996, 2006. Mas agora teremos a vedação ao acesso a esse recurso do fundo partidário, o que poderá incentivar muitos partidos a desaparecer. Né? Os partidos que estiverem nessa situação terão a oportunidade de promover fusões para tentar continuar a sobreviver. Ou terão a possibilidade também de sobreviver sem esses recursos. Ok? Então essas são as regras aí acerca do chamado funcionamento parlamentar, que não foi mais atingido pela recente reforma eleitoral, mas especialmente em relação à chamada cláusula de desempenho eleitoral, também conhecida como cláusula de barreira, que é adotada em muitos países e que tem como objetivo enxugar o quadro partidário, evitando uma pulverização muito grande nas casas legislativas entre vários partidos políticos. Esse é o principal objetivo, o objetivo de governabilidade e também de reduzir
a possibilidade de mau uso do dinheiro público, quando o dinheiro público é destinado a partidos que não têm nenhuma viabilidade eleitoral. Então, não seria justo manter um partido político sem viabilidade eleitoral com recursos públicos. Essas são as ideias aí presentes em relação à chamada cláusula de barreira. Temos ainda algumas outras questões a discutir sobre os partidos políticos. A questão do programa e do estatuto dos partidos, o que é que devem prever, a questão da responsabilidade civil e trabalhista dos órgãos partidários, o debate em torno da disciplina e da fidelidade partidária, um debate muito interessante, não é? Que vem sendo travado aí há pouco mais de 10 anos, as questões relacionadas à filiação partidária, as finanças e contabilidades dos partidos políticos e também a questão da formação de coligações eleitorais, né? São assuntos que nós ainda iremos trabalhar relacionados aos partidos políticos. Né? Vou aqui falar apenas nesse bloco sobre a questão do programa e do estatuto dos partidos, e no outro bloco seguinte, o último bloco da nossa aula, a gente irá concluir o tema do debate dos partidos. Mas, antes de encerrar esse bloco, vamos lá. O programa e o estatuto dos partidos políticos, né? O estatuto do partido ele deverá conter, dentre outras normas sobre o seu nome, dentre outras, né, melhor dizendo, normas sobre seu nome, denominação abreviada, sede na capital federal, filiação e desligamento dos seus membros, direitos e deveres dos seus filiados, modo de organização e administração, fidelidade e disciplinas partidárias, condições e formas de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas, finanças e contabilidade, critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional, e procedimentos de reforma do programa e do estatuto. Então, observe, o partido político ele tem autonomia. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Porém, a pessoa jurídica de direito privado sui generis. E a autonomia não se confunde com soberania. A autonomia tem limitações legais. E a Lei 9.096, assim como o artigo 17 da Constituição, impõe o quê? Que necessariamente o programa e o estatuto do partido deverão conter normas que estabeleçam, obviamente, o nome do partido, claro, a abreviação, a sigla do partido, né? Sede na capital federal, todo partido político no Brasil tem que ter a sua sede na capital federal, regras acerca da filiação e desligamento de seus membros, existem regras mínimas que a gente vai trabalhar aqui, não é? De filiação partidária para fins eleitorais, mas independente disso, o partido político como pessoa jurídica de direito privado deverá estabelecer normas sobre filiação, desligamento, inclusive normas da chamada disciplina partidária, né? Direitos e deveres dos filiados que poderão levar, inclusive, à expulsão do filiado ao partido político, né? Modo de organização e administração do partido, se o partido será mais democrático, menos, está dentro da esfera de liberdade e autonomia partidária, né? Fidelidade e disciplina partidária, a gente vai estudar isso no próximo bloco, né? A fidelidade é um instituto de direito público, mas a nossa Constituição às vezes é confusa e dá a entender que regras de fidelidade, confundindo aí o conceito de fidelidade e disciplina, devem estar previstos também no estatuto partidário, né? Condições e formas de escolha dos seus candidatos. O partido é livre para escolher como seus candidatos serão indicados, né? Como as convenções serão realizadas. A Justiça Eleitoral tem que fazer esse controle, mas não com base em regras legais, e sim com as regras estatutárias. Elas devem ser de conhecimento geral, de conhecimento público, mas podem ser estabelecidas pelo partido político. Mas o partido deverá estabelecer essas normas, né? Regras de finanças e contabilidade, também o estatuto deverá ter, né? Inclusive, em relação aos critérios de distribuição dos recursos públicos, né, oriundos do fundo partidário, e regras sobre reforma do programa e do estatuto. Tudo isso são normas obrigatórias que o
programa e estatuto dos partidos políticos deverá conter. Ok? Bom, no próximo bloco, então, a gente volta, né, falando aí sobre mais algumas questões importantes sobre os partidos políticos, começando com o tema da responsabilidade civil e trabalhista dos órgãos partidários. Obrigado pela atenção e até o próximo bloco.